moradores de Passo Fundo ainda têm a chance de colaborar com a construção do Plano Municipal de Cultura. Quem não pôde comparecer às reuniões setoriais que organizaram o plano, agora pode ter acesso pela internet. A ideia é compartilhar o documento e abrir um espaço onde cada cidadão possa dar sugestões e contribuir. Nesse ano vai ser feita também uma conferência para validar o plano e demais trâmites legais. A proposta do Plano Municipal de Cultura é organizar políticas públicas de cultura para os próximos 10 anos. E se você deseja participar, então entre no site pmpf.rs.gov.br. E a ACISA, Associação Comercial Industrial de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo, tem hoje mais de 300 empresas filiadas e há 95 anos atua na cidade. Nós estamos recebendo no canal de notícias o presidente da entidade, Marco Matos. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida e falar da ACISA sempre me dá um prazer imenso. Eu começo lhe perguntando, então, a função da ACISA e como foi a atuação dessa entidade nesses 95 anos de trabalho. Você sabe que a ACISA nasceu como associação comercial, efetivamente, lá em 25 de janeiro de 1921. Gabriel Bastos foi, então, o primeiro presidente. E depois ela teve, ao longo do tempo, uma cisão, onde nasceu, então, uma associação da indústria, certo? Um centro de indústrias e tal, que tinha, entre outros líderes, o Tadeu Anônimo Nedef, que foi um empresário importante que teve no passado aqui em Passo Fundo, e o seu Rosbach, que era de um cortume. Então, eles criaram, houve uma cisão e houve uma caminhada. Posteriormente, houve a Cicasp, com outros líderes importantes, como, por exemplo, Gilson Graziotin, e que fizeram toda uma caminhada. Passado um tempo, outros líderes, e aqui eu cito dois nomes, o Carlos Salton e o seu Arlindo Postal, tiveram a iniciativa de congregar outra vez, para que a entidade tivesse efetivamente o fim associativo e de inserção como valor maior, né? Exatamente para que todos os setores produtivos pudessem, então, ter o seu fórum próprio de conversar e, afinal de contas, ser uma entidade inclusiva. E assim nasceu a ACISA, Associação Comercial Industrial de Serviços e de Agronegócio. E hoje todos esses setores, eles têm ações próprias dentro da ACISA para que, não apenas do ponto de vista de agregar o associado, mas para que o associado seja representado, por exemplo, junto às autoridades constituídas, para que as reivindicações coletivas se tornem ainda maior. Porque, você veja bem, quando eu falei que a ACISA é uma entidade inclusiva, é porque ali estão o micro, o MEI, o médio e o grande empresário. E muitas vezes, principalmente o microempresário, tem uma dificuldade imensa de poder ser ouvido nas suas reivindicações, nas suas buscas. A ACISA é essa entidade que pode levar o pleito dele, mas não são para aqueles pleitos de conquistas individuais, são conquistas setoriais, para que efetivamente nós possamos trazer o impulso à melhoria. E te dou exemplos disso. Quando a gente briga, por exemplo, ou luta pelo aeroporto, a gente quer efetivamente que todos os setores da cadeia produtiva sejam alimentados, desde o restaurante, ao posto de gasolina, aos hotéis, à educação, à saúde, à indústria, enfim, tudo isso. E assim por diante. Agora, por exemplo, a gente falou do cluster da saúde, né? Que é um outro protagonismo que a ACISA traz, exatamente para que todos os atores desse cenário, todos esses atores se encontrem no mesmo cenário da produção e do crescimento. Agora, em quase 100 anos de história, e foram muitas as conquistas para os empresários aqui de Passo Fundo, o que a gente pode destacar de principal que a ACISA conquistou? Foram muitas as conquistas. Quando você começa a olhar as atas, certo? O aeroporto é uma conquista, que desde aquela época se brigava por ter um aeroporto regional. Hoje, o aeroporto é regional.
o aeroporto tem condições de determinados pousos, ele tem itens de segurança. Tá? A vinda de indústrias para Passo Fundo teve a participação efetiva da CISA. Tá? Agora a gente está vivendo um momento importante aí, inclusive é tema do programa de hoje, a questão da Money to Work. É um setor industrial que precisa ser refletido e eu vou secundar o Dom Rodolfo. A gente, antes da conclusão, a gente precisa criar o ambiente do diálogo e a CISA está aí para dialogar, fazer um fórum próprio. Não precisamos buscar as conclusões de forma precipitada, nós precisamos buscar são os meios. Tá certo, então nosso tempo é curto aqui, mas a gente vai continuar acompanhando, como a gente sempre fez aqui na UPF TV, esse grande trabalho da CISA. Parabéns pelos 95 anos e obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias. Muito obrigado e queremos continuar parceiros da UPF TV e da UPF como tal. Obrigada. Fórmulas milagrosas para alcançar rapidamente o corpo dos sonhos. Na internet, a gente encontra vários treinos para resultados rápidos, mas cada corpo é diferente e seguir o treino de alguém que se exercita há muito tempo, com cargas altas de peso, pode trazer vários riscos à saúde. Acompanhe na reportagem. Sem tempo para academia, muita gente prefere se exercitar por conta própria. Mas se o treino for feito com a postura errada ou com a quantidade exagerada, além de não dar resultados, pode comprometer a saúde. O mais comum são que aconteçam lesões, na verdade pelo excesso de treino, a gente chama essas lesões por overuse. Então tem muitos pacientes que podem acabar desenvolvendo lesões musculares ou tendíneas ou mesmo articulares. E são lesões que vão acabar dando dor e vão acabar atrapalhando aí a própria progressão do treino desse paciente. Então, em vez dele progredir, ele vai ter que tratar essa lesão e vai ficar mais tempo afastado aí do tratamento. Adrian começou treinando por conta própria, mas hoje, como profissional, não indica o treino sem orientação para quem está começando. Alguns ajudam, só que a pessoa já tem que ter um conhecimento, não dá para pegar assim por conta qualquer um e já começar a praticar ele. Comecei a treinar, eu olhava o treino e perguntava para o meu personal se dava para adequar alguma coisa para mim. Existem algumas situações, mesmo vindo da internet, que são até interessantes, mas a gente tem que ter a noção e a consciência de que deve ter necessariamente uma orientação de um profissional, né? Esse profissional ele é capacitado, ele estudou para isso, para ter o devido acompanhamento, para ministrar as devidas correções e tal. Então, assim, existem algumas situações no qual as pessoas trazem treino, mesmo vindo da internet, a gente questiona, pondera, respeita, mas procura adequar a necessidade tanto individual da pessoa quanto da nossa estrutura. Já a professora Maria Helene prefere se exercitar com a orientação do seu personal trainer. A orientação dos profissionais sempre importante. Muitas vezes você vê um vídeo na internet que você gostaria de fazer aquela atividade física, não faça sozinho, procure uma orientação, E aí sim, um profissional adequado, com uma formação específica para aquela atividade, vai te orientar. Pela facilidade de acesso às informações sobre treinamentos na internet, revistas, vídeos ou pela vivência nas academias, algumas pessoas acabam deixando de contar com o auxílio e o conhecimento dos profissionais da área. Nós entendemos também que o nosso corpo, o corpo humano, ele não é tão frágil assim. Mas mesmo assim, entendendo isso, ele tem algumas limitações. Nós temos algumas limitações. Individuais ou coletivas. Então, assim, esses treinos vindo da internet, onde as pessoas buscam, às vezes, até celebridades, porque determinada celebridade está fazendo esse treino, a pessoa acha que é uma regra universal, uma regra heterogênea, E a gente sabe que não é isso. Então, a gente procura, assim, existem algumas dificuldades, tanto em âmbito músculo-esquelético, quanto em âmbito cardiorrespiratório, que a gente tem que respeitar as individualidades, E essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã, ao 12h30. Nós estamos sempre ao vivo. E dá para rever esse programa hoje à noite em 2 horários, às 7h30 e também às 10h30. Nos acompanha também pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.